Ana, vamos falar um pouquinho agora da alta, tá? A alta Sim. de pacientes oncológicos, como é que funciona isso? E assim, duas partes, tá? A alta, ela existe, sim ou não? Como que é a alta? E aqueles pacientes que não têm alta? É um tratamento contínuo, como você falou, até o final. Como que você lida com isso? Como que você lida com as expectativas desse paciente? Às vezes, muitas vezes ele está triste, a pessoa está triste, né? Como é que você faz com Uhum. isso? Então, sim, o paciente oncológico tem alta da fisioterapia, né? Uhum, E essa alta ela acontece quando a gente atinge os objetivos. Se o objetivo com o meu paciente é recuperar a funcionalidade, se o meu objetivo é recuperar força, é recuperar a independência, então, quando eu consigo atingir esse objetivo, eu sanei a minha meta de terapia, né? E aí eu posso direcionar o meu paciente para uma sequência, para uma continuidade, né? Então, eu vou direcionar o meu paciente para um profissional de educação física, por exemplo, uhum. para dar continuidade nesse trabalho, porque é essencial que meu paciente, não é porque ele recuperou a função que agora ele vai sair da fisioterapia e ele não vai, ele vai voltar a fazer, não fazer nada da vida. Ele precisa dar continuidade nos critérios de qualidade para a vida dele, né? Então eu vou direcionar o meu paciente para um outro profissional, ou eu vou direcionar o meu paciente para um fisioterapeuta que trabalha mais nessa questão de manutenção de saúde, de manutenção de condicionamento, né? Então, um pilates, um trabalho de fortalecimento mais específico, yoga, etc. Enfim. Então, assim, a alta que eu vou dar para o meu paciente é a partir do momento que eu consigo alcançar o meu objetivo, né? Que eu consigo concluir a meta da nossa terapia. Que o meu paciente teve a demanda que ele trouxe atendida. Então, né, eu identifiquei problemas, meu paciente me trouxe problemas, e aí, quando eu consigo solucionar tudo isso, é o momento de dar alta para o meu paciente. Existem pacientes que não vão ter alta, né? Então, existem pacientes Uhum. que vão estar internados ou que não vão ter alta definitiva, né? Então, tem pacientes que eu vou falar: olha, seu fulano, agora a gente está legal, a gente conseguiu estabilizar. Então, um exemplo, eu vou falar bastante de paciente de mama, porque é um mês que a gente acaba falando mais sobre isso agora em Uhum. outubro, né? Mas um exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama desenvolveram linfedema. Para quem não sabe, né? Linfedema é aquele inchaço que é muito comum no membro do lado da cirurgia por conta da retirada dos linfonodos, né? Então tem um edema ali, um inchaço anormal. E é uma condição que ela não tem cura. A gente consegue tratar e estabilizar, mas eu não curo totalmente o linfedema. Então eu tô atendendo a dona Joana. A dona Joana tem linfedema, eu vou tratar, condicionar ali, fazer tudo, usar todos os meus recursos. E aí eu consegui estabilizar o linfedema da dona Joana. O braço não tá inchando mais, ela não tá mais sentindo dor, não tá pesado, tá ok. Dona Joana está de alta, pode ir pra casa, viver a sua vida, faz os exercícios em casa, segue tudo mais. Daqui um mês, daqui dois, daqui três, daqui 6 meses, a senhora volta para a gente reavaliar. Então, eu posso dar uma alta definitiva para o meu paciente, né? Olha, atingimos o objetivo, tá ok, lindo, pode ir para casa. Qualquer dia, isso, se eu precisar, a gente se vê de novo. Ou eu vou dar essa alta com prazo de validade para o meu paciente, né? Então, ó, daqui tanto tempo a senhora volta, vamos reavaliar. Se tiver tudo bem, mais tempo de alta. Se não tiver, a gente volta à terapia. E aí Uhum. também tem essa condição. E aí tem os pacientes que eu não vou conseguir dar nenhum tipo de alta, que é o paciente que eu vou ter que continuar acompanhando, que é o paciente que eu vou ter que estar ali trabalhando com ele. Isso acontece muito no ambiente hospitalar, né? Que o paciente está em internação. Então, assim, o paciente que está internado porque ele está fazendo tratamento, porque ele teve uma complicação, ou porque ele está internado porque está em sequência aí de terminalidade. Então, eu vou atender esse paciente não com um objetivo grande para ser resolvido. Né? Eu vou Uhum. atender esse paciente dia a dia, ali atendendo as demandas diárias que ele traz. Então, quando o paciente está no ambiente hospitalar, quando ele está hospitalizado, a gente tem muito essa percepção diária. Então, não é igual no ambulatório, né? Que a gente marca assim, vamos fazer tais sessões ou vamos fazer isso até a gente conseguir isso. Porque, assim, a hospitalização, ela não depende só da fisioterapia, né? Então, às vezes o paciente, ele vai ficar 3 meses, igual esse paciente que eu dei de exemplo para vocês. Ele tá desde maio internado. Ele foi de alta hoje. Então, olha quantos meses esse paciente passou no hospital, né? Aí o paciente, ele ainda está internado, ele ainda está hospitalizado, ele ainda está sofrendo de imobilismo. Eu vou dar alta para esse paciente? Uhum. Né? Ele ainda tá precisando de mim. E aí não é porque eu atingi um objetivo, não é porque eu botei ele de pé um dia que aí eu vou dar alta. Não, porque ele ainda está ali, ele ainda está precisando de mim.
Então, os segmentos que a gente vai ter aí nesses pacientes que eu não tenho uma meta, né? Que eu não tenho um objetivo um objetivo geral, grande a ser cumprido, que eu não tenho uma previsão de terminar a minha terapia, terminar o meu segmento, eu vou sempre dia a dia. Então, todos os dias eu vou pegar meu paciente, eu vou dar uma avaliada nele, né? Assim, identificar quais são as condições e as demandas daquele dia, trabalhar em cima disso e no próximo refazer tudo isso de novo, né? É claro que se eu vou atendendo meu paciente todos os dias, eu vou dando seguimento, mas não com um objetivo específico ali, direcionado, né? Eu não tô seguindo para chegar numa linha de chegada, no ponto final. Eu tô seguindo dia a dia aquele caminho e com base naquele preceito até o momento em que eu vou chegar lá. Ou esse paciente vai para casa, ou esse paciente vai a óbito, ou enfim, eu vou conforme esse Tem até paciente uma vai me pergunta aqui trazendo. no chat, pegar esse gancho seu. Teve algum momento que você achou que o paciente ia receber alta pela evolução que ele teve e ele não teve, né? Por alguma complicação no Vários, percurso da evolução? Teve vários? vários, É. vários. Tem muitos pacientes que a gente vê assim que eles vão melhorando muito, aí acontece alguma coisa e afunda. Eu dei o exemplo do paciente que a gente fez na UTI, um deles, né? Era um desses pacientes que, assim, eu peguei ele super grave na UTI, ficou semanas entubado, fez tráqueo, várias complicações, tetraparesia, mil e uma coisas. E aí ele foi evoluindo, a gente foi tratando, até ele ter alta da UTI, ir pra enfermaria, foi reabilitando. Eu cheguei a sentar o paciente na poltrona. E aí, de repente, é uma infecção, uma complicação, que foi gerando outra, que foi gerando outra. Enfim, ele acabou evoluindo a óbito em um certo momento. Uhum. Então, isso acontece muitas vezes, né? Porque, assim, não só a doença oncológica, como todo o entorno, acabam sendo coisas muito instáveis. Então, o meu paciente, às vezes, hoje, ele tá super bem, ele tá ótimo, eu tô fazendo tudo e mais um pouco com ele. Amanhã, ele tá com febre, ele não tá legal, ele tá infectado, ou ele tá inflamado, enfim. Né? Então, a gente vê isso muito com pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, no dia que meu paciente faz a químio, às vezes ele tá péssimo, ele tá derrubado. 2 dias depois, é outra pessoa. Uhum. Então, assim, é muito lábil mesmo, sabe? Então, assim, igual esse paciente, não dava pra prever que ele ia ter essa complicação, que ia ficar pior, que ia ficar ruim, que a gente ia perder tudo que tinha feito até ali, né? Então, não tem como. Por isso que é importante também essa questão do que eu falei, que é uma das minhas dificuldades, que é da questão de lidar com as expectativas, né? Que eu tenho que entender que não é a minha expectativa que importa. Porque isso até facilita um pouco na hora do trabalho, que eu tenho que ter, sim, diversas opções para oferecer para o meu paciente, mas eu tenho que priorizar o que ele está me pedindo, o que ele precisa, não o que eu quero fazer, né? Porque nem sempre vai ser possível.